Olá, darlings! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio, da discografia e da vida de Mariah Carey. O nosso último episódio foi sobre o Glitter e naturalmente viria o próximo álbum de estúdio, que é o Charm Bracelet. Mas eu separei para a gente falar de outro álbum hoje, como você já deve ter visto pela capa do vídeo. Nós vamos falar sobre o Greatest Hits. Então vem que tem história pop. Mais uma camisetinha da loja mais pop, hein? Type Dangerous. Pra mim, pra você, tá fora de contexto com esse álbum? Tá, mas é branquinho igual a capa, então tá valendo. E bom, pra começar, a gente precisa retomar um pouco a história do que aconteceu até agora. De acordo com documentos antigos da Billboard, no contrato assinado por Mariah com a Columbia e a Sony, lá no começo dos anos 90, esse contrato previa que Mariah Carey lançasse 7 álbuns de estúdio pela Columbia Records, que é uma subsidiária da Sony Music, ali durante a década de 90. E nós tivemos Mariah Carey, Emotions, Music Box, Merry Christmas, Daydream e Butterfly. E ainda tivemos aí um EP, que foi do Acoustic MTV, mas que ele não conta como um álbum de estúdio. E após o divórcio com Tommy Mottola, que aconteceu na era Butterfly, antes do álbum ser lançado, depois do álbum ser lançado e tudo mais, Mariah queria se distanciar o máximo possível dele e isso incluía trocar de gravadora. Ou seja, após 6 álbuns de estúdio, ainda faltando o sétimo álbum a ser lançado, Mariah decide quebrar o contrato. E assim, a distância do Tommy não era o único motivo, porque ali, durante o álbum Butterfly, alguns singles foram supostamente boicotados. Eu falo supostamente, mas eu e você a gente sabe que foi, né? Mas assim, não tem a confirmação. A gente só sabe disso porque alguns singles não foram lançados de forma física, então não contabilizou para os charts. O Tommy estava brabo com ela por conta do divórcio, enfim, tava toda aquela situação. E ela queria que os álbuns e os singles recebessem promoção adequada também. Sem falar que os singles do álbum Butterfly não receberam uma promoção adequada, o que leva a um suposto boicote por parte da gravadora, que era gerenciada no fim das contas pelo Tommy Mottola, que usa a falta de divulgação como uma forma de retaliação à sua ex-esposa para um álbum que era pós-divórcio. E por isso, antes de começar a produção do Rainbow, Mariah foi falar com os altos escalões da Sony, pessoas que eram maiores que o Tommy, chefe do chefe, e negociou ali para que ela pudesse sim, então, romper o contrato de uma vez por todas. E esse acordo previa o lançamento de 4 álbuns. O primeiro deles foi o Number Ones, o segundo foi o Rainbow, o terceiro é o Greatest Hits, que é o assunto desse vídeo, e o quarto viria a ser o The Remixes. E eu vou trazer uma observação aqui que é uma especulação minha. Esse acordo foi firmado ali pós-Butterfly, entre 97 e 98, já que o Number Ones foi lançado no ano de 1998. Naquela época, Mariah lançava um álbum por ano e talvez a Sony tenha previsto que ela lançaria esses 4 álbuns, restantes ao seu contrato, num intervalo de 4 anos, então ficaria ali entre 98 e 2001 e tudo estaria encerrado. Ou talvez a gravadora foi mais esperta em firmar esse contrato, porque mesmo que Mariah saísse, da Sony e Columbia, ainda assim ela ficaria amarrada a essa gravadora para lançar alguns projetos. Eu tô só levantando 2 suposições aqui, as 2 podem estar completamente erradas, porque o Rainbow, lançado em 99, teve sua promoção encerrada no ano 2000, após a turnê, que contava ali como parte da promoção da gravadora para esse álbum. Porém, em 2001, Mariah assina com a Virgin Records. Só que até então, ela só tinha lançado 2 desses 4 álbuns que a Sony exigiu. E segundo o LA Times, em uma matéria de arquivo resgatada aí que está no site desse jornal, o contrato com a Virgin previa o lançamento de 4 álbuns e um valor estimado de 80 milhões de dólares. Algumas fontes falam 80 milhões, outras falam 100. Tem um pouco assim essa divergência, mas roda aí nessa casa. E o que importa é que esse foi um mega acordo, o maior negociado com um artista do entretenimento até aquele ano. E essa matéria do LA Times, publicada uma semana após
o aniversário de Mariah, que acontece ali no fim de março, entrega que provavelmente esse acordo, né, foi assinado ali em março mesmo, ou um pouquinho antes, em fevereiro, mas enfim, a novidade saiu mesmo em abril, né, a comunicação de que Mariah estava numa gravadora nova. Só que um pouco antes, né, quando Mariah negociou com a Sony a sua saída, essa notícia, ela correu assim pelos corredores de todas as outras gravadoras, virou o assunto quente da indústria. Afinal, todas as gravadoras queriam ter Mariah em seu catálogo. E olha só, essa matéria fala que o contrato com a Sony tinha data de validade até 2001, com o lançamento da trilha sonora de um filme que viria a ser o Glitter. Naquele mesmo ano de 2001, a Virgin, ela faz uma junção com a EMI. Originalmente, a EMI pretendia se fundir à Warner, mas não deu certo. E no momento em que a fusão acontece com a Virgin, a gravadora passa a ter capital suficiente para fazer sua aposta em Mariah, para dar ali o seu lance, né? Mariah mudar de gravadora virou como um grande leilão. Só que executivos de outras gravadoras acabaram desistindo desse leilão porque eles não conseguiam, assim, achavam que não conseguiriam pagar ou entregar ou enfim, satisfazer todas as exigências que Mariah estava fazendo. Ou seja, o caminho meio que ficou livre para Virgin. E em sua autobiografia, Mariah fala que ela acabou escolhendo pela Virgin porque ela mesma, Mariah, ela chama essa gravadora como uma gravadora boutique. Só que ela não explica o porquê, então fica em aberto aqui para nós, né? E o que eu entendo disso é que era uma gravadora que não era, assim, uma daquelas maiores, então parecia algo mais artesanal, mais bem feito, né, que priorizava mais a arte e tudo mais, assim, uma coisa menos conglomerada, assim, sabe. E agora, né, com a junção da Virgin e a EMI, ter Mariah Carey em seu catálogo traz prestígio, um prestígio necessário para valorizar a empresa, principalmente caso a fusão não seja lucrativa e a EMI tenha que sair e essas decisões acabem indo a leilão, entendeu? Então, nada é por acaso, assim, nada foi assim por acaso, um sonho, uma obra do destino, tudo foi bem encaixadinho. Inclusive, Mariah recebeu o adiantamento de 20 milhões de dólares no ato da assinatura do contrato, além de garantir o adiantamento de estimados 20 milhões de dólares por álbum prometido, né, combinado de que seria lançado pela Virgin Records. Tudo isso somado a uma taxa de royalties de 25% a cada venda de CD, a cada venda de álbum. Para Mariah, a maior vantagem é esse adiantamento. Receber 20 milhões logo na assinatura e mais 20 milhões por cada álbum significa que, mesmo que o disco fosse um fracasso total de vendas, Mariah seria paga devidamente. Ou seja, o dinheiro já era dela. Mesmo se o álbum não vendesse nada, a gravadora teria o prejuízo, mas Mariah não precisaria devolver um centavo para a gravadora. E para os padrões da época, né, e até hoje, a cantora, né, Mariah, que também é a compositora da faixa, ela ter 25% de royalties a cada CD vendido, é muito acima da média, que normalmente gira ali entre 10 e 15%. É como se Mariah se tornasse, assim, quase que uma sócia da gravadora, por essa margem, assim, tão alta que ela estava recebendo, né. Então a gravadora ali apostava nela mesma, assim, afinal de contas ela era o nome pop dos anos 90, a artista com mais número um, a que mais havia vendido até então. Então era como se fosse, assim, uma aposta muito segura, né, vai dar certo, é Mariah Carey. Além de que, a Virgin deu total controle artístico para Mariah. E o novo acordo, além de prever 4 álbuns inéditos, também prevê um pagamento estimado de 7 milhões de dólares, não reembolsável, né, para ressarcir Mariah sobre a produção e pelos custos da rescisão do último álbum que seria lançado pela Columbia Sony. Ou seja, a trilha sonora de Glitter, ela seria lançada, né, pela Columbia Sony, só que a Virgin foi lá e comprou e pagou. Então agora essa trilha sonora vai ser lançada pela Virgin. Só que os boatos da época diziam que a distribuição da trilha sonora no Japão ainda pertencia
a Columbia e a Sony, né, que ele era o principal território de Mariah, onde ela mais vendia, por isso que talvez o álbum Glitter tenha sido lançado em agosto no Japão e só em setembro nos Estados Unidos, mas isso era um boato da época. E aí tudo isso levou ao terremoto que foi a era Glitter na vida de Mariah, como a gente viu no episódio anterior. E todo esse contexto, Darling, serve para ambientar onde estamos com Greatest Hits quando ele é lançado. Afinal, a Virgin comprou o Glitter e ele foi um flop. Porém, Mariah ainda devia 2 álbuns para Sony. E é aí que o Greatest Hits entra. Diferente do Number Ones, que é uma compilação de singles que atingiram o primeiro lugar da Hot 100 nos Estados Unidos e que ainda trazia ali algumas faixas inéditas, e que Mariah esteve completamente envolvida no conceito, na concepção e na promoção, o Greatest Hits foi um movimento da Columbia Sony simplesmente contratual. Mariah teve pouquíssimo, se não zero participação nas decisões envolvendo esse material. O conceito é um tradicional álbum de grandes sucessos. E a seleção das faixas, em comparação com o Number Ones, ela é mais ampla. Mas a dona Mariah, ela não quis saber muito desse álbum aí, não. Era comum que Mariah escrevesse, né, notas de rodapé em seus encartes de seus CDs, com algumas mensagens para os fãs, até naquela parte de agradecimentos e tudo mais. Nesse álbum aqui do Greatest Hits, teve nada, gente. Não teve nada. Não teve uma notinha de Mariah sequer. Por exemplo, no encarte do Number Ones, ela fala o seguinte: em primeiro lugar, esse não é um álbum de grandes sucessos. É cedo demais. Eu ainda não gravei o suficiente para isso. Esse álbum é um agradecimento e um reconhecimento a todos vocês que colocaram essas músicas no primeiro lugar dos charts. Um dia eu vou lançar um álbum de grandes sucessos com músicas que nem chartearam ou músicas que não chegaram ao número um, mas que, na minha opinião, são melhores do que algumas que chegaram. Comparando ainda essas duas coletâneas lançadas em um curto espaço de tempo, o Greatest Hits traz todas as faixas que estão no Number Ones, com exceção de duas: Whenever You Call e o cover de Diana Ross, que estava presente na Number Ones, mas só na edição internacional, não está na edição americana. E com isso vem um álbum duplo, com várias faixas em ordem cronológica de seu lançamento, né, acompanhando desde o primeiro álbum até o Rainbow. E a coletânea ainda se diferencia dependendo do território. Por exemplo, lá no Reino Unido, a edição de lá, eles incluíram Against All Odds, mas a versão com a banda Westlife, que foi um mega hit ali, né, pelo Reino Unido, chegou até o primeiro lugar. Já na edição japonesa foram adicionadas as faixas Music Box, All I Want for Christmas Is You, Open Arms e o medley, famoso medley de Never Too Far do Glitter com Hero. Além disso, essa é a única coletânea de Mariah em que a faixa Fantasy é a faixa original e não o remix com o ODB. E o álbum, ele assim, não foi promovido. Mariah não foi em programas de televisão divulgar, não deu entrevista sobre essa coletânea, pelo menos assim, não com foco, sabe, assim, não pra falar daquilo. Tudo que foi falado, e ainda foi pouco, foi assim porque alguém resolveu perguntar, mas não teve assim um plano de divulgação de fato. É um álbum que existe para cumprir o contrato que foi estabelecido. Só que mais do que isso, né, é uma coletânea para os fãs, uma retrospectiva sobre a carreira de Mariah. Para mim, o Greatest Hits serviu como o início, né, um ponto inicial de uma recalibragem que aconteceria na imagem de Mariah após Glitter. Tipo assim, enquanto a mídia focava, né, nos problemas recorrentes da vida de Mariah, essa coletânea chega e fala meio que assim: ei, aqui tá a mulher que teve 15 número um na Billboard agora, assim, nesses anos 90, uma das maiores vozes da geração, uma das artistas que mais venderam, e coisa e tal e coisa. Parece, assim, um primeiro passo não tão intencional na busca, né, por resgatar o prestígio de Mariah, e faz isso usando do legado. Só que assim, esse sou eu imaginando, né, olhando agora, depois de muitos anos que isso aconteceu, até que faz sentido. É uma opinião. Mas eu tenho absoluta certeza que naquela época ninguém pensou nisso, mas ninguém mesmo, nem a Virgin, nem ninguém da Columbia,
nem a Mariah, foi só tipo assim: "Ai, solta essa capivara aí". E é importante lembrar que esse álbum foi lançado pela Columbia Sony e não pela Virgin. Tommy e a Columbia Sony sabiam o quanto Mariah, né, a imagem dela estava fragilizada naquela época. E ao lançar a coletânea 3 meses depois, né, do Glitter, pensa comigo, é como se com isso, né, o Tommy, a Sony, a Columbia fizessem um movimento de criar competição com o Glitter, né, que foi lançado por outra gravadora. Fora que pra Columbia, Sony, isso aí foi um truque de mestre. Eles já possuíam os direitos daquelas músicas, não precisariam pagar gravações inéditas e nem investir em uma promoção massiva, afinal as músicas já eram clássicas. E mesmo com esse álbum estreando em posições mais baixas, por exemplo, ele estreou lá na Billboard 200 na posição 52, mas acabou ficando dentro do chart por 13 semanas. E o fato, né, do álbum vender de forma constante, alcançando até o certificado de disco de platina, confirma duas coisas: a força da fanbase e o poder do catálogo de Mariah. E assim, um álbum que vendeu bastante com só músicas antigas, não tinha música inédita, né? E normalmente uma coletânea traz algum material inédito para atrair o fã que já tem todas aquelas músicas em outros CDs. Não adicionar nenhum material inédito reforça o quanto a Sony queria custo zero na produção desse álbum. O que também, né, por custo zero, significa promovê-lo pouquíssimo. E talvez por isso também Mariah não tenha promovido. Outro lance, né, que faz colaborar com a ideia da não promoção desse álbum e também com a ideia de não ter música inédita é que agora a Mariah pertencia a uma outra gravadora. Então, se ela gravasse uma música inédita para esse álbum que seria lançado pela Columbia, ou então se ela promovesse esse álbum que pertencia à gravadora anterior, podia gerar ali conflito contratual e tudo mais, enfim, bagunça. Lançado em 2001, 10 anos depois, em 2011, o Greatest Hits ele é relançado com uma capa nova e agora chamado The Essential Mariah Carey. Só que dessa vez Mariah participou ativamente, né, do conceito da composição desse álbum, porque não é só o relançamento como ele foi. Na edição americana, a tracklist ela tá alterada. Em um comunicado à imprensa daquela época, Mariah disse que ela queria que essa coletânea incluísse algumas de suas músicas favoritas. Várias delas são grandes sucessos, mas algumas são mais lado B, são mais assim, favorita dos fãs, favoritas da Mariah. E por isso, né, para essa edição, depois, né, para esse relançamento, foram adicionadas 4 faixas. Vanishing, lá do álbum Mariah Carey de 1990, e que é uma das minhas favoritas entre todas que Mariah já colocou pra gente escutar nesse planeta. Depois ainda vem duas pedradas do Butterfly, que é Close My Eyes e The Roof, que eu tenho certeza que é uma das favoritas sua também. E ainda entra ela, aquela que eu descobri que não é só uma favorita minha, como de muitos lambs brasileiros, que é Bliss, lá do álbum Rainbow. Além de que os club remixes de Emotions e Anytime You Need a Friend também entraram nesse relançamento. E é isso, gente. Não é uma era, né, de Mariah Carey, mas é um momento da sua carreira, né, que aconteceu ali coladinho com Glitter e que também divide o tempo entre Glitter e Charm Bracelet. E aí, no próximo vídeo, sim, a gente vai falar sobre Charm Bracelet e também a gente vai falar sobre como Mariah saiu da Virgin. Tem a versão que Mariah conta, tem a versão que foi noticiada, e eu vou trazer as duas aqui pra gente. A gente vai falar desse álbum que é o meu favorito de Mariah, eu já adianto por aqui. Eu amo Charm Bracelet, eu defendo ele com unhas e dentes, e a gente vai chegar lá no próximo vídeo. Então, espero por você. Lembra que o nosso vídeo hoje é mais curtinho, termina aqui, mas o nosso papo continua nos comentários, então eu te encontro por lá. Beijo e até mais!